That's what worship is. Isso significa adoração. We tell God, we love you. Falamos a Deus, te amamos. And everything fades into oblivion. E tudo some, tudo desaparece. We lose sight of our problems, our challenges, A gente perde a vista dos nossos problemas, nossos desafios, and we get a healthy perspective of eternity. e nós temos uma perspectiva sadia da nossa eternidade. When I was 17, I went to a worship meeting very much like today. It was a beautiful spirit and it was very compelling. Quando eu tinha 17 anos, eu fui a uma reunião de adoração como essa e foi linda. But I'd never been to a worship service before because I didn't grow up in a Christian family. My father worked professionally in gambling, and my mother grew up in a very bad cult religion. Então, eu nunca havia estado numa reunião de adoração como aquela, porque eu não cresci num lar cristão. O meu pai era um profissional na área dos jogos, dos cassinos e tudo mais, e minha mãe cresceu também numa cultura muito ruim. And the meeting lasted for 4 hours. E aquela reunião durou 4 horas. It was a wonderful time of worship, and God touched me, drew me, and as a result of being exposed to the beautifulness of communal worship, I became a believer. E foi algo lindo, foi algo maravilhoso. Eu vi Deus agindo e eu fui exposto ao que era aquela adoração congregacional. E aí eu vi aquela coisa linda, eu me tornei um cristão. The shyest kid ever, quiet. I never thought I was terrified of public speaking or doing anything like that. But very soon I became a worship leader and then was involved in planting my first church when I was 23. Então eu era o jovem mais tímido, mais quietinho de todos, mas em pouco tempo, eu tinha pavor de público, mas em pouco tempo eu comecei a ser líder de louvor e com 23 anos de idade eu plantei minha primeira igreja. I was part of a team leadership and I led worship and had a chance in my 20s to travel around my country, travel the world and share in worship leading, but I was the worst singer and the worst musician ever. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe de louvor e a gente adorava, viajava adorando o Senhor, mas eu era o pior cantor e o pior músico que tinha. But I had a chance to be surrounded by great players, and so they helped cover a multitude of sins. Mas eu era cercado por muitos bons músicos mesmo, e eles eram capazes de cobrir a minha multidão de pecados. I grew up in South Africa and I grew up in a horrible society where our people were separated and determined by their race and their color, and I was in the privileged group, the white group. Eu cresci na África do Sul e numa civilização muito ruim, muito má, que separa as pessoas pela sua raça, pela sua cor, e eu estava ali na raça privilegiada, no grupo privilegiado dos brancos. And it was in a worship meeting in our church in 1985, a 6-hour prayer meeting, that God spoke to me about making a difference in my country. E eu estava numa reunião de adoração que durou mais ou menos 6 horas lá na minha cidade. E Deus falou comigo muito forte sobre como eu iria mudar a minha cidade. Short sentences, okay, no problem. And long story short, I led and pioneered and put together a multicultural, multilingual worship team. E para encurtar a história, eu fui chamado e eu comecei a construir. Eu construí um time que era multilinguístico, multirracial e todo mundo misturado junto. My country had an inferiority complex. O meu país tem um problema de inferioridade, tem um complexo de inferioridade. Because of our government and our system, we were always embarrassed and thought that everything was better that came from overseas and everything we did was lesser. E por causa do nosso governo, por causa da autoridade, da liderança que a gente tinha, a gente acabava pensando que tudo que tinha ali era ruim e tudo que vinha de outros países era muito bom. The same with our songs and our worship songs. Era o mesmo com nossa adoração, com nossas canções.
But in that season, God put in my heart that we should embrace our Africanness. Mas naquela estação, Deus me colocou no meu coração que a gente devia abraçar nossas raízes africanas. And we went on a journey to create a musical expression that was absolutely South African in its style. Então entramos numa jornada para levantar aquela adoração que fosse absolutamente africana mesmo, com aquela cultura e com o estilo mesmo da África do Sul. That upheld the dignity of the kingdom of God, Que traz a dignidade do reino de Deus, but protested the injustice of our society all in the same song. mas também protesta contra a injustiça de nossa sociedade, tudo na mesma canção. The songs were different, they spread, they made an impact. As canções eram diferentes, elas se espalharam, fizeram um impacto. Such an impact that the government actually banned our second worship record. Tanto impacto que o governo financiou nossa segunda gravação. So I lived as a young Christian who was in a worship meeting like today, was touched by God and told, make a difference in your society. Então eu era um jovem que fui tocado numa reunião de adoração como essa, inspirado por Deus para fazer uma diferença na sociedade. But my phone was tapped, my mail was opened, and for some time I was followed by the government because I was seen as an enemy of the state. Mas muitas vezes eu era visto como inimigo do governo, porque eu me entendia como inimigo do governo, porque para mim eu tinha eles como inimigos. Simply because I believed and had a worship music that brought white and black and different cultures together, and the government saw that as a threat to our society. Simplesmente porque eu cria que a adoração podia unir brancos e negros de todas as raças juntos, mas o governo entendia isso como se fosse uma ameaça à sociedade. But I'm not going to talk about all of that today. I'm just saying hello. Mas eu não vou falar sobre tudo isso hoje, eu apenas quero dizer oi. But I did say it as an introduction to let you know that I believe that worship is a powerful thing that can make a difference in society. Mas eu falei isso para que você possa entender que a adoração é algo poderoso que pode fazer uma grande mudança na nossa sociedade. Wonderful. Maravilhoso. So nice to be with you. É muito bom estar com vocês. My talk today is going to be a little bit provocative. O meu tema hoje vai ser um pouquinho provocativo. And I'd like to introduce it by having you join me and do a little arithmetic sum. E eu quero começar fazendo com vocês uma pequena continha aritmética. Eu vou ajudar aqui. Eu queria alguém no projetor para me ajudar ali, Jeff. Você me ajuda? 1 minute. Um minutinho. Tá aberto ali. Acho que está aberto aí a soma no PowerPoint, tá? Se tiver, é só apertar F5 que ele vai para lá. Vamos? You do it. You just do it. Eu vou fazer então. Vocês vão junto comigo, a gente vai gritando bem forte, fazendo a conta lá de cima até chegar lá embaixo. Beleza? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... 1000, 1040, certo? 2040, 2070, mais alto. 3090, 4090 e... Almost everybody said 5,000. Quase todo mundo aqui disse 5.000. But it's not 5,000. Mas não é 5.000. It's 4,100. É 4.100. And some of you are very smart, E alguns de vocês são muito inteligentes. but I caught you out. Mas eu peguei vocês. Because it's very easy in life to get caught up in a rhythm of activity and not think carefully about what you're doing. Porque é muito fácil na vida ser pego pela constância de uma atividade regular e não prestar atenção no que você está fazendo. And today I'd like to talk about worship in a similar way to my observation about that little sum. E hoje eu quero falar para vocês sobre adoração dessa mesma maneira como a gente fez aqui nessa soma. I'd like to encourage you to think deeply and be careful of getting into routine and little ways of doing things that you don't actually think carefully about what you're involved with. Eu quero encorajar vocês a irem mais fundo, a irem bem fundo e pensarem nas pequenas coisas para não cair na rotina. Do I have your attention? Eu tenho a sua atenção? Oh, good. Ah, bom. My opening statement is this. A minha palavra de abertura é essa.
worship leading is not in the Bible. A adoração, a liderança de adoração, líder de adoração, não está na Bíblia. It's the most popular gift in Christianity. É o dom mais popular no cristianismo. It's the most glamorized role in the church that thousands and thousands of people want to do. É a coisa mais glamurosa na igreja que milhares e milhares de pessoas querem fazer. I spent a huge chunk of my life, like you, in the local church, leading worship. Eu investi uma parte muito grande da minha vida, assim como você, na igreja local, liderando a adoração. However, worship leading is not mentioned in the Bible. Mas a liderança, liderar a adoração, não é mencionada na Bíblia. It's not hinted at. Não está lá, It's not alluded to. não tem nenhuma alusão àquilo, There's nothing. nada. But there's many gifts mentioned in the Bible. Mas existem alguns dons mencionados na Bíblia. In Romans chapter 12, you would have read about Em prophecy, Romanos capítulo 12, você deve ter ouvido falar de profecia, service, serviço, teaching, ensino, leadership, liderança, encouragement, encorajamento showing e mercy. misericórdia. 1 Corinthians 12 adds wisdom, 1 Coríntios 12, sabedoria, knowledge, conhecimento, healing, cura, miracles, milagres, discernment, discernimento, tongues, línguas, interpretation. interpretação. Ephesians 4 adds apostles, Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastors. pastores. There's lots of gifts mentioned Muitos in the dons Bible, mencionados na Bíblia, but not worship leading. mas não líder de adoração. Not only is it not in the Bible, Não apenas não está na Bíblia, but it's actually not mentioned. It never really happened in church history until 45 years ago. mas também nunca aconteceu na história da igreja algo assim até 45 anos atrás. Prior to 1969, we had liturgy in Christianity. Em 69 a gente tinha liturgia no cristianismo. A more boring church structure without communal worship like we've experienced this morning. Uma estrutura de igreja um pouco mais chata, que não tem esse louvor congregacional que a gente tem hoje. So the idea of a worship leader and a seamless worship set where one song follows the other E essa ideia de líder de louvor e com um repertório de canções que uma canção segue a outra, has only existed in Christianity for 45 years. existe no cristianismo apenas há 45 anos. I like to think about that today with you Eu gostaria de pensar isso com vocês essa manhã, because there's great dignity to what we do, but it's good to think about it. porque existe grande dignidade naquilo que fazemos, mas é bom pensarmos nisso. The good news is that both worship and leadership are mentioned in the Bible and discussed thoroughly. A boa notícia é que tanto liderança quanto adoração são mencionadas na Bíblia e são amplamente discutidas na Bíblia. So what I'm going to do for a little bit today is talk about worship and leadership independently, Então o que eu quero fazer hoje é falar um pouco sobre adoração e liderança separadamente. and then make a comment about what they have in common. E aí fazer um comentário sobre o que elas têm em comum. Have I still got your attention? Eu ainda tenho a sua atenção? First of all, let's think about worship. Primeiro, vamos pensar em adoração. Remember, I didn't grow up in the church. I wasn't indoctrinated in worship. Lembre-se, eu não fui doutrinado na adoração, eu não cresci numa igreja, But in September 1976, I experienced what we've read about many times in Psalm 40. mas em setembro de 76 eu experimentei o que a gente lê lá em Salmo 40, Which reads, He has put a new song in my mouth, que diz: Ele colocou em minha boca um cântico novo, a hymn of praise to our God. o hino de louvor ao nosso Deus. Many will see and fear Muitos verão e temerão and put their trust in God. e colocarão sua confiança no Senhor. As a new believer, I wanted to understand it. I went to my first meeting and I heard a lot of people say, Holy, holy, holy. Como novo cristão, eu queria entender, e eu fui numa reunião e eu vi um monte de gente falando santo, santo, santo. So the next week I went back and they did it again. Então, na semana seguinte, eu fui lá e eles fizeram isso de novo.
And I thought, oh, they did the same thing as last week. E eu disse, eles estão fazendo a mesma coisa da semana passada. And then the third week it was lots more holy, holy, holy. E aí na terceira semana tinha mais ainda, santo, 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 santo. And my heart was drawn, but I wondered why they were repeating the same thing. E meu coração estava ali se perguntando por que eles ficavam repetindo a mesma coisa. And I was determined to understand as a 17-year-old kid what this was that was happening. E como um jovem de 17 anos, eu estava determinado a entender o que é isso que está acontecendo. What I did understand very easily O que eu entendi bem facilmente was that God created us to have relationship with Him. foi que Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. And I figured out E eu entendi that relationship has life que o relacionamento tem vida when there's affirmation in it. quando existe conformidade nisso. You see an old married couple that are 75, Você vê um casal velhinho que tem 75 anos and you say, wow, they are still very much in love. They look like they're teenagers. e você fala, nossa, eles parecem ainda adolescentes se amando For one reason, por uma razão. they talk about each other wonderfully in public. Eles falam um sobre o outro maravilhosamente em público. Verbal affirmation in relationship generates life. O elogio, a formação verbal, isso gera vida. When Jesus was baptized and came out the water, God could have said many things. Quando Jesus foi batizado e saiu da água, Deus poderia ter dito muitas coisas. He could have said he's going to perform so many miracles, cast out so many demons, and given a long list of all the things that Jesus was going to do. Ele poderia dizer, olha, esse meu filho vai fazer muitos milagres, vai fazer muitas maravilhas e dar uma longa lista de tudo que Jesus um dia faria. But what he did say actually was, this is my son. Mas na verdade o que ele disse foi, esse é meu filho. I like him a lot. Eu o amo muito. And that verbal affirmation that was spoken out of heaven E essa declaração verbal que foi declarada pelos céus made the whole environment tingle and sparkle with beautifulness. fez com que todo aquele ambiente estivesse atento para o que Jesus faria. Worship is when we respond to God with verbal affirmation. It makes the whole environment tingle and sparkle with life. A adoração é quando a gente tem essa declaração verbal do nosso sentimento por Ele, e aí a gente torna todo esse ambiente aqui preparado. Except the one party is much lesser than the other. Exceto que uma parte é bem menor do que a outra. Therefore, the nature of the affirmation is dramatic. Então, a natureza dessa declaração, dessa conformação de nós com Deus é muito dramática. But when we value someone, when we respect and love someone, Mas quando nós valorizamos alguém ou respeitamos alguém, it's our desire to give them personal affirmation. é nosso desejo dar a ele nosso elogio pessoal. When Christy and Nelson stood today and introduced me, my heart was touched because verbal affirmation was spoken. Quando a Cristi e o Nelson estavam aqui em cima falando sobre mim, me apresentando, o meu coração foi tomado de alegria porque eles estavam ali me honrando. And my response is to want to tell you back, E a minha responsabilidade, minha resposta é falar de volta. I'm an old person, I'm going to die soon. Que eu sou um velhinho e daqui a pouco vou morrer. I lived many lives. Eu vivi muito. I met thousands of people. Eu encontrei milhares de pessoas. I've done a lot of stuff. Eu já fiz muita coisa. But I don't have many Nelson and Christines in my life. Mas eu não tenho muitas Cristis e Nelsons na minha vida. You're privileged É um privilégio. and you're blessed. E vocês são abençoados. I love them. Eu amo eles. Verbal affirmation creates life. Essa declaração verbal cria vida. That's what worship is. Isso significa adoração. We tell God, we love you. Falamos a Deus, te amamos. And everything fades into oblivion. E tudo some, tudo desaparece. We lose sight of our problems, our challenges, A gente perde a vista dos nossos problemas, nossos desafios, and we get a healthy perspective of eternity. e nós temos uma perspectiva sadia da nossa eternidade. In a very simple way, worship is affirmation. Numa forma muito simples, a adoração é o elogiar.
We do it with our mouths, with our words, A gente faz isso com a nossa boca, com nossas palavras, with our actions, with our bodies, com nossas ações, com o nosso corpo. but still it's about affirmation. Mas sim, ainda existe muito. Are you with me? Vocês estão comigo? Am I talking okay? Should I yell and shout, or are you okay with me just talking the way I am? Eu estou falando bem, vocês estão entendendo, ou devia falar de outra forma? Good. Because I will. Então eu vou. That was worship. Let's look at leadership now. Isso foi adoração. Vamos falar um pouquinho sobre liderança agora. Leadership is about leading others. A liderança significa liderar. And how do people lead other people well? E como é que uma pessoa lidera outras pessoas bem? They speak vision, they envision them, Ele coloca neles a sua visão. they care for them, Ele cuida deles. develop them, Ele os desenvolve. set them a target and say, we're going there, follow me. Coloca um alvo e diz, olha, nós estamos para lá, estamos indo para lá, me sigam. But the biggest key to effective leadership Mas a maior chave para uma liderança efetiva is not necessarily the vision. não é necessariamente a visão. It's that when the shepherd knows you by name É que quando o pastor conhece você pelo nome and says, I value you, e disse, eu te valorizo, come with me. venha comigo. That's when leadership's effective. Isso é o momento em que a liderança se torna efetiva. Because leadership is actually about affirmation. Porque a liderança, na verdade, significa também esse elogio, essa conformação. Each of you has a story in your life that will make what I'm saying make sense. Cada um de vocês tem uma história na sua vida na qual o que eu estou dizendo faz sentido. There's some bodies in your life that have caused you to grow and to come out of yourself and to make progress in your life. Existe alguém ou algumas pessoas em sua vida que fizeram com que você tomasse progresso, que você crescesse, que você saísse de sua posição. And oftentimes the most transformative leadership arrangements relationships are when they know you and they affirm you by name. E geralmente essa liderança e esse tipo de pessoa que te levanta, isso acontece quando eles te conhecem, essa pessoa te conhece e te chama pelo nome. Make a note. Go read in your Bibles later today in Timothy and Titus. Anota aí, vai ler na sua Bíblia mais tarde em Timóteo e Tito The qualifications for leadership. as qualificações para a liderança. They're short books and you'll find them easily. São livros pequenininhos e você vai ler rapidinho. And you'll find that those two books list the qualifications for leadership in the church. E você vai perceber que esses dois livros declaram as qualificações para a liderança na igreja. You're not to be a new convert, Não ser um novo convertido, blameless, have no blame, good character, que tem um bom caráter, upright, que são habilidosos, disciplined, disciplinados, love what's good, que fazem muito bem. be above reproach, no one says anything bad about you. Ninguém fala mal de você. You must have a good reputation with outsiders. Tem uma boa reputação com aqueles que estão de fora. You must be self-controlled and sincere, Tem que ser controlado e sincero. not overbearing, not a pushy, dominating. Não um dominador. Respectable, temperate, not quick-tempered, Respeitável, temperoso, mas nem tanto. not drunk, given to drunkenness, Não apegado à bebida. not violent or quick-tempered, Não violento ou irado facilmente. blah, 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 blah. There's a long list, and they all have to do with character. Existe uma longa lista e tudo isso tem a ver com seu caráter. Go read them. Vai ler. But there's two gifts that are mentioned that are vital qualifications for being a leader in the people of God. Mas existem duas qualificações aqui que são mencionadas que são vitais para ser um líder de Deus. Only two gifts are listed. Apenas dois. One, Be hospitable. seja hospitaleiro. Two, Dois, encourage others with sound doctrine. encoraje a outros com a doutrina. That's affirmation. Isso aqui é essa conformação. The person who has the gift of hospitality says, come on, come inside.
A pessoa que tem esse dom de hospitalidade, ele diz: vem, vem, entra, vem cá. I don't care if you're smelly, the children just vomited on the sofa. We'll survive. Eu não importo se a criancinha vomitou no sofá ou qualquer coisa, você vai sobreviver a esse cheiro, entra aqui. If you're hungry, the refrigerator is yours. Se você está com fome, vai lá, a geladeira é sua. The same hospitality that I've experienced here already. Essa mesma hospitalidade que eu já estou experimentando aqui. That hospitality is affirmation. Essa hospitalidade é isso. That's what you need to be a leader in the church. É o que You você need to precisa have the para gift ser of líder da hospitality. igreja. Encouraging others with sound doctrine, Encorajando a outros com doutrina. affirmation. Isso também é essa conformação. It says your sins might feel like they disqualify you, but God's truth destroys the work of the devil. That's affirmation. Os seus pecados podem tentar te cobrir e tentar te desqualificar, mas o sangue de Jesus ainda te qualifica. What does worship and leadership have in common? O que adoração e liderança têm em comum? Affirmation. You need to say it loudly. Você tem que dizer isso bem alto. Conformação. Fala, conformação. Beautiful. Get it? Vocês estão entendendo? Do you qualify? Vocês estão qualificados? Do you qualify to be a leader in the church? Estão qualificados para serem líderes na igreja? Do you stand in the front because you play the guitar well? Você está lá na frente porque toca guitarra bem? Because you write songs? Porque você escreve canções? Or do you stand on the front because you love God's people and you want to affirm them in their priestly ministry to Him? Ou você está na frente porque você ama o povo de Deus e você quer conformá-los à imagem de Deus? I'd like to explore that a little bit more today. Eu quero explorar um pouquinho mais isso aqui hoje. Are we doing okay? What I'm saying, is it making sense? A gente está bem? O que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Beautiful. Legal. I had a good run as a worship leader in my 20s, as I told you about. Eu tive uma boa caminhada como líder de louvor na minha época dos 20 anos. I would travel and people would say to me everywhere I go, whenever you come, we really feel the presence of the Lord. E a gente viajava e todo lugar que a gente ia, as pessoas diziam que, puxa, realmente sentimos a presença de Deus. We like the other worship leaders, but we feel you bring us into God's presence quicker and easier and better. E diziam, olha, puxa, a gente gosta de outros líderes de louvor, mas você nos traz a presença de Deus mais rápido e mais profundo do que outros. I loved it. Eu amava isso. Made me feel good. Aquilo me fazia sentir bem. People would say, you always bless us. As pessoas sempre diziam, olha, você sempre nos abençoa. It was food for my soul. Isso foi alimento para minha alma. But it also distorted reality. Mas isso também distorceu a realidade. Because it resulted in me having an extremely incorrect and unhealthy view of what it is that I was called by God to do. Porque aquilo me deu uma visão muito incorreta e não sadia do que aquilo que Deus havia me chamado para fazer. There was a big emphasis in my circles on prophetic music and the power and the anointing of music. Existia uma grande ênfase nas minhas questões em música profética e que traz poder e presença de Deus. There was an emphasis on the role of the worship leader, me. Existia uma ênfase no governo daquele líder de louvor que era eu. We talked a lot about David. A gente falava muito sobre Davi. He played the harp in front of Saul and he was relieved of his demonic oppression. Ele tocava a harpa na frente de Saul e Saul era liberto de seu demônio. We talked a lot about the musician that played for Elisha so that he could prophesy to Jehoshaphat. A gente falava muito também sobre o músico que tocou para Eliseu, para que Eliseu profetizasse sobre o rei Josafá. We just believed that there was something very important and special about music above everything else. A gente apenas cria que existia alguma coisa muito especial na música sobre todas as outras coisas. That worship leaders brought the presence of God. E que os líderes de louvor traziam a presença de Deus. All good and healthy and yet slightly distorted. E tudo muito bom, tudo muito legal, mas um pouquinho distorcido. We taught a lot that you cannot do publicly what you haven't done in private. You must be a personal worshiper before a public worshiper. A gente sempre falava que você tinha que ter uma adoração pessoal,
no secreto, e devia também ter uma adoração diferente, pública. Aquilo que você faz no secreto, você não faz em público. All true, but still slightly distorted. Tudo muito verdade, mas um pouquinho distorcido. This was emphasized to me when, I was about 28 years old and I was reading Hebrews chapter 10. Isso ficou muito intenso para mim quando eu tinha 28 anos de idade e eu estava lendo Hebreus capítulo 10. Verse 19 reads, Versículo 19 diz: Therefore, portanto, since we have confidence to enter the most holy place agora temos confiança para entrar no lugar santo, by the blood of Jesus, pelo sangue de Jesus, by a new and living way, pelo novo e vivo caminho, opened for us through the curtain, aberto para nós através do véu, that is his body. que é o teu corpo. And since we have a great priest over the house of God, E agora que temos o grande sumo sacerdote na casa de Deus, let us draw near to God with sincere hearts, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero in full assurance of faith. e cheio de certeza de fé. In that moment, E naquele momento, it hit me aquilo me tocou, that it's the blood of Jesus que era o sangue de Jesus, that makes the presence of God accessible to human beings, que tornava a presença de Deus acessível a nós humanos, not me. não eu. And in my mind, E em minha mente, because of my culture and my church background, por causa da minha cultura e por causa das questões da minha igreja, me and the blood of Jesus did something very similar. eu e o sangue de Jesus fazíamos quase a mesma coisa. And I realized that wasn't good. E eu percebi que isso não era bom. Not only was it unhealthy, but it was also idolatrous. Não era apenas não sadio, mas era idolatria. And that revelation brought a healthy sense of the fear of God into my life. E essa revelação me deu um senso sadio do temor do Senhor. I felt it when we sang Nothing But the Blood today. Eu senti isso quando a gente estava cantando Nada Além do Sangue hoje. Because a realization that it's the blood of Jesus and the blood of Jesus alone that makes the presence of God accessible to human beings. Porque é esse entendimento que é apenas o sangue de Jesus e somente o sangue de Jesus que torna a presença de Deus acessível a nós humanos. Brings an increased sense of dependency on God. Isso traz para a gente um incrível senso de dependência de Deus. It creates a sense of vulnerability Isso cria um senso de vulnerabilidade and a sense of wonder. e um senso de ficar maravilhado. But in that day, I had a struggle that I had to figure out in my mind. E nesse dia eu tive alguns problemas para compreender em minha mente. Because I personally was deeply convicted about an elevated understanding of the role of a worship leader. Porque dentro de mim, eu já era convicto de um entendimento muito alto. Eu colocava muito para cima a função de ser líder de louvor. But I had to think, what is it then, Lord God, that I'm doing? Mas eu comecei a pensar, o que é isso que Deus quer que eu faça? What value is it that I am bringing? Qual o valor daquilo que eu estou trazendo? Because if I was honest, Porque se eu fosse honesto, there was a lovely sense of God's favor on my life thus far. existia muito um grande senso de favor de Deus sobre a minha vida. I often was in front of people and extraordinary things happened. E eu geralmente estava em frente de pessoas e coisas extraordinárias aconteciam. And I thought, well, what is it that I am bringing to the table? Mas eu comecei a pensar, o que é isso que eu estou trazendo à mesa? And God reminded me E Deus me lembrou that affirmation is the key. que aquela conformação, aquele levantar era a chave. What did I bring to the table as a worship leader? O que estamos trazendo à mesa como líderes de louvor? A heart of love for people, Coração de amor pelo povo. a heart of a shepherd to care for them, Coração de pastor para cuidar deles, to be interested in them, para estar interessado neles and to affirm them. e para confirmá-los. Because I look back on my season of being a worship leader. Porque eu olhei para trás, percebendo a minha estação como líder de louvor. At that stage of my life, we had 1,000 people in our church. E nessa estação da minha vida, a gente tinha umas 1000 pessoas na nossa igreja. But I didn't lead them publicly, I led them one by one. Mas eu não liderava eles publicamente, eu liderava um por um. Every Sunday, next to me, I had a paper pad.
Todo domingo eu tinha um pedaço de papel and a pen. e uma caneta. And I remembered, I looked back, anybody in our congregation that knelt down for the first time. E eu tinha lá, eu via todo mundo que se ajoelhava pela primeira vez, Lifted their hands for the first time. levantando as mãos pela primeira Prayed vez, for somebody for the first time. orando por alguém pela primeira vez. I had the view. I was up front. I could see everything that was going on. E eu tinha essa vista, porque eu estava lá na frente, eu podia ver tudo que estava acontecendo. Anybody that engaged as a priest in the community. Qualquer um que era envolvido como um sacerdote naquela comunidade. I made a note on my piece of paper. Eu tomava nota ali naquele meu pedaço de papel. And before we got back next Sunday, I called them or I visited them. E antes da gente voltar para o próximo domingo, eu ligava para ele ou eu visitava ele. And in that day of conviction, I realized E naquele dia de convicção eu percebi I was not the blood of Jesus. que eu não era o sangue de Jesus. I am physically incapable of manufacturing the glory of God. Eu sou fisicamente incapaz de coordenar a glória de Deus. But by God's genius and God's plan, I was supposed to care and love for His people. Mas pelo plano de Deus, a minha missão era cuidar do povo dele. And what I brought as a worship leader was the heart of an affirmer. O que eu trouxe então como líder de louvor era um coração para confirmar o chamado do povo. Because when I stood in front of those people and said, "Come on everybody, let's worship God." Porque quando eu me levantava na frente de todo aquele povo e dizia: "Vamos lá, gente, vamos adorar a Deus." They responded well, not because I was super anointed, Eles respondiam bem não porque eu era muito ungido, but because they knew me as that person individually and personally in their lives. mas porque eles me conheciam como aquela pessoa, aquele indivíduo na vida deles. And so my public encouragements resonated with them because they knew me as that person one-on-one. Então minha liderança pública ressoava dentro deles porque eles me conheciam de perto. Are you with me? Vocês estão comigo? You see what I'm saying? So my question to you is, do you qualify? A minha pergunta para vocês é: vocês estão qualificados? Do the people in your local communities know you that way? Será que as pessoas da sua comunidade conhecem você de perto dessa forma? Do they know you as the good guitar player who makes loud noises? Eles te conhecem como o guitarrista bom que faz muito barulho? Or do they know you as the person who calls them on Tuesday afternoon and says, "I just need to tell you something important"? Ou eles te conhecem como aquela pessoa que liga para eles terça-feira à tarde e diz: olha, eu só estou ligando para te dizer algo importante. We obtain credibility to be public affirmers of God Nós temos que ter a credibilidade para sermos afirmadores de Deus públicos by the private way we affirm His people. pela maneira a gente faz isso publicamente e tem sucesso nisso pela maneira privada em que a gente faz isso com as pessoas, um ao outro. Why should we believe that you love the God whom we cannot see Por que deveríamos crer que amamos a Deus a quem não podemos ver, when we don't see you loving the people that we can see? quando eu não te vejo amando as pessoas a quem você consegue ver? You don't have credibility as a public affirmer Você não tem credibilidade como esse confirmador público if you aren't a private affirmer of human beings. se você não é um confirmador privado na sua vida diária. Still doing okay? Ainda está tudo bem? It was provocative what I'm sharing because I am provoking. Eu sei que é provocativo o que eu estou dizendo e eu estou realmente provocando. I'm not undermining anything to do with the glory, the anointing, all the spiritual things. They are all vital and real. Todas a unção, o espiritual, todas essas coisas são vitais. But God achieves His purposes by incarnating them in human beings. Mas Deus alcança seu propósito ativando essas coisas nos seres humanos, nós. So some of you who are in this room today, as I'm talking, everything I'm saying is making sense in a positive way, and you think, yes. Então, alguns de vocês estão aqui nessa sala e tudo que eu estou falando está fazendo sentido para você de uma forma positiva. E você está dizendo no seu coração, sim. There's some of you who are feeling a little bit uncomfortable Mas alguns de vocês também se sentem um pouco desconfortáveis. because you've been convicted and you know
No, I don't give a lot of attention to that. Porque você tem sido convencido e você diz, não, eu não dou tanta atenção a isso. I'm not attacking you. I'm not mad with you. Nobody is. Eu não tô te atacando, não estou chateado com você, ninguém tá. But I am challenging you. Mas eu estou desafiando vocês. If you want to have credibility in the church as a public affirmer, become a private affirmer of God's people. Se você quer ter credibilidade diante do povo como alguém que alcança Deus, seja primeiro alguém que alcança as pessoas na sua vida diária. Good. Beautiful response. So my homework is to make a note of that and to go think about your life. Então, o meu trabalho de casa que eu passo para vocês é você anotar isso e pensar um pouco sobre a sua vida. To make a note tonight of 5 people in your church that you need to spend some time with. Anotar hoje ainda aí no seu caderno o nome de 5 pessoas com quem você precisa gastar um pouquinho mais de tempo com eles. They might be the people that always sit at the back and look at you and you think they don't like you. Pode ser até aquelas pessoas que sentam sempre lá atrás, que ficam olhando para você e você até pensa que eles não gostam de você. Because you have absolutely no clue what's really going on in their hearts and minds. Porque você nunca tem certeza daquilo que realmente está acontecendo nas mentes e nos corações. I remember speaking at a church many years ago, and there was a fellow over there who just had his arms crossed, and he stared me out the whole sermon. Eu me lembro de uma vez que estava pregando numa igreja e tinha um camarada sentado num lugar e estava lá o tempo todo me encarando. And I became preoccupied with him. I thought he was going to get up and shoot me. He looked so angry. E eu fiquei preocupado, eu fiquei olhando para ele, preocupado, eu até pensei que ele fosse levantar e me dar um chute. I never noticed all the other people that were happy. I just saw this angry man over there. Eu não sei o que não estava nem pensando nas outras pessoas, estava pensando só que tinha aquele cara com raiva ali. And at the end of the meeting, there was a line of people to come talk to me, and he was there with his arms folded, number 7 or 8 on the line. E no final tinha uma fila de pessoas que queriam falar comigo no final do culto, e ele estava lá, de braço cruzado, a 8ª pessoa da fila. And I was panicking, and I thought he was just going to hit me. E eu fiquei em pânico, falei, esse cara vai me bater. But when he got to the front of the line, Mas quando ele chegou ali no começo da fila, he unfolded his arms ele desdobrou seus braços and burst into tears e ele caiu em lágrimas. and said, from the first syllable that you spoke this morning, God was calling me by name, and I've never, ever felt God speaking to me that way before. E ele disse, desde a primeira sílaba que você pregou aqui hoje, eu ouvi Deus me chamando pelo nome, e eu nunca havia sentido Deus falando comigo dessa forma. And I learned, don't look at people's faces. E eu pensei, puxa, não olhe para o rosto das pessoas. You don't have a clue what God's doing sometimes. Você não tem uma noção do que Deus está fazendo às vezes. We don't have to just encourage the nice people, those that are struggling, and have been, because he's just been through a traumatic life experience. Those that are struggling need affirmation. A gente não precisa ficar tentando só alcançar aquelas pessoas que são boazinhas, mas alcança também aqueles que estão passando por lutas, porque esse camarada estava passando por muitas lutas na vida. If all those that led worship in the church were true affirmers, Se todos aqueles que lideram louvor na igreja fossem verdadeiros alcançadores e ajudadores, every Sunday in churches all around the world, the people that stood there were loving on people one-on-one. todo domingo nas igrejas de todo mundo, as pessoas estariam amando umas às outras. We'd have a revival of credibility and accuracy in Christianity. Nós precisamos de um avivamento de credibilidade no cristianismo. If I was to go and ask your husband, your wife, your children, your friends, is that person an affirmer? Se eu tivesse que ir na tua casa perguntar para o seu marido, tua esposa, teus filhos, seus amigos, e perguntar, essa pessoa é assim mesmo? Ela é uma pessoa que ajuda? What would they say? O que eles diriam? Part A is finished. Part A, the first part. A primeira parte aqui está encerrada. Hopefully you challenged, slightly uncomfortable, but motivated. Eu espero que você esteja desafiado, um pouquinho desconfortável, mas motivado. Good. Legal, bom. So my encouragement, so what do we pull out of what I've said thus far? Number 1, do not get lulled by non-alertness, do not get
lulled into non-alertness by the rhythm of life. Don't miss the point by just doing the arithmetic sum and getting everything. You know what I'm saying? Meu encorajamento para você, minha palavra para você é, número 1, não deixe que a rotina da vida faça você desapercebido do que está acontecendo. Take time to think about what you're doing, to explore the Bible and think deeply about it. Tome um tempo para pensar no que você está fazendo e pensa profundo sobre isso, sobre biblicamente qual é o resultado daquilo que você está fazendo. Avoid living a cliched life. Se afaste de viver uma vida clichê, que tudo é clichê. But be creative, be adventurous, be exploratory, always as a person of God. Mas seja aventureiro, tenta de todas as formas o que você pode fazer como alguém de Deus. Bom. People paid a great price for us to be where we are today. As pessoas pagaram um preço muito grande para que nós estivéssemos no lugar onde estamos hoje. Let me divert. In the 14th century, no século XIV, the Dark Ages, na época escura, negra, had passed and Protestant Christianity didn't exist. E boa parte do cristianismo nem sequer existia. One person worshipped in a foreign language and nobody else could read the Bible or sing. Uma pessoa adorava ali numa língua estranha e ninguém podia nem ler a Bíblia. 100 years before Martin Luther protested the Catholic Church in Germany, a man called Jan Hus became a leader in the Republic of Bohemia. 100 anos depois de Martim Lutero ter protestado contra a Igreja Católica, se levantou um homem. His name was Jan Hus. Jan Hus. In the Republic of Bohemia, Czechoslovakia. Na Tchecoslováquia. And he was the first campaigner for everybody to be able to sing in their own language. E ele foi a primeira pessoa a se levantar para dizer que todo mundo podia cantar na sua própria língua. He was burned at the stake in 1415. Ele foi queimado numa estaca. His community, the Bohemian Brethren, made the first songbook ever. A comunidade dele escreveu o primeiro hino, o primeiro livro de hinos como cantor cristão. In 1501, they printed a hymnal. 1501. Em 1501, eles imprimiram esse livro. And they started the movement where everybody was able to sing in their own language, but their leader was killed tragically. E eles começaram um movimento em que todas as pessoas poderiam cantar em sua própria língua, mas o líder deles havia sido morto. Jan Hus did not get lulled by the arithmetic sum. He thought about stuff and campaigned that everybody should be able to participate, and history was changed. Jan Hus não foi tomado, não caiu naquela pegadinha da soma aritmética que a gente fez no começo. Ele pensou no que estava fazendo, pensou no que estava acontecendo e ele mudou a história. Christy could have pursued a life of being a worship personality, but she devoted herself to training, and you guys are here and are all beneficiaries. A Christy podia pegar a vida dela para tentar alcançar e ser uma personalidade do meio da adoração, mas ela preferiu devotar a sua vida a investir em pessoas como vocês, e vocês estão sendo abençoados aqui hoje por isso. Who knows what can happen through this community here as you think carefully and just do not become lulled into routine. Quem sabe aqui o que pode acontecer através dessa comunidade, dessa congregação que está aqui essa manhã, se nós começarmos a pensar com cuidado no que fazemos, ao invés de simplesmente cairmos nessa rotina. My second assignment from today's talk A minha segunda declaração aqui nessa palestra is to encourage you to write down the blood of Jesus on your paper é escrever aí no seu papel o sangue de Jesus. and go think about that and go study that, E vá para casa, vai pensar nisso, vai estudar sobre isso, because it will shake up your life. porque isso vai estremecer sua vida. You will become less important, Você vai se tornar menos importante. and the Lord Jesus and the gospel will become amplified. E o Senhor Jesus e o Evangelho vão se amplificar. That doesn't mean that we mustn't be diligent, prepare our hearts. I'm not speaking against any of that. Não significa que a gente não deve ser diligente, preparar o nosso coração. Não estou falando contra isso. But I am saying that when we embrace the power of the blood of Jesus, we'll have more respect for him than our role. Mas eu estou dizendo que quando a gente começa a abraçar e compreender a importância do sangue de Jesus, a gente tem mais respeito por ele do que pelo nosso cargo.
when we have a new respect for the blood of Jesus, not only do we get a new understanding of our role, but we get a new understanding of our relationship with other leaders in the church. Quando a gente tem essa compreensão da importância do sangue de Jesus, a gente não compreende simplesmente melhor apenas o nosso cargo, mas a gente passa a compreender melhor o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com nossa liderança e nossos irmãos. Yes, it's true that David was a musician, Sim, é verdade que Davi era um músico, but he was a governmental leader in Israel. mas ele era um líder de governo em Israel. And lots of the impact that he made E muito do impacto que ele fez was because he was a leader, not just because he played the guitar well. é porque ele era líder e não simplesmente porque ele tocava bem uma guitarra. Yes, in the story of Jehoshaphat, the musicians went out ahead. Sim, na história de Josafá, os músicos foram na frente. But guess what? The Mas- leader led. Mas pergunte, o líder que liderava? There was problems, and Jehoshaphat gathered the community together, Havia problemas em Josafá a reunir o povo. and they attacked. E eles foram- And they fasted when they were attacked. E eles foram atacados. And the leader led out in worship. E o líder liderou em adoração. In that environment, this fellow called Jahaziel brought a prophetic word. E nesse ambiente, Jeziel trouxe uma palavra profética. And the prophetic word said, E a palavra profética disse: "The battle does not belong to you people, it belongs to the Lord." a batalha não pertence a vocês, mas pertence ao Senhor. They were all panicking and nervous and anxious, and he said, "Take a deep breath, chill out. God is in control." Eles estavam todos em pânico, apavorados com o que estava para acontecer, e ele disse: respirem fundo e calmem, a batalha é do Senhor. And the inspired information brought perspective to God's people, and the very last thing that happened was the musicians were sent out. E aquela palavra profética trouxe uma nova perspectiva para aquele povo. E exatamente a última coisa que aconteceu foi os músicos irem lá para frente. Another thing that happens when we have a new respect for the blood of Jesus Uma coisa nova, uma outra coisa que acontece quando a gente tem uma nova perspectiva do sangue de Cristo is we have a respect for the priesthood of believers. é que temos um respeito pelo sacerdócio dos cristãos. It was God's plan É o plano de Deus for his people to be distinctive amongst all the other nations. que o seu povo fosse distinto de todas as outras nações. They were to operate in Exodus 17, 18, 19 as a priesthood of believers where everybody participated in the process. Eles deveriam Just Exodus 17, 18, 19, around the Ten Commandments being given? Oh, it was God's plan for his people to be distinct, to be a priesthood of believers. Era o plano de Deus que o seu povo fosse distinto dos outros para serem sacerdócio para aqueles que creem. A collaborative community where everybody played a vital role. Uma comunidade onde cada um tem uma função principal, uma função vital. When we have a new respect for the power of the blood of Jesus, we think differently about God's community. Quando temos uma nova expectativa, uma nova perspectiva sobre o sangue de Jesus, nós pensamos de forma diferente sobre nossa comunidade. Because the devil does not want God's community to become a collaborative community where everybody plays a part. Porque o diabo não quer que a comunidade de cristãos se torne uma comunidade colaborativa onde cada pessoa tem uma função vital. Every single time in history there's been somewhat of a breakthrough in the church, the devil has tried to bring it down through making the priesthood of believers not work. E toda vez que existe um romper na história da igreja e que o reino de Deus vai avante, o diabo tenta de alguma forma fazer com que o sacerdócio de cada cristão, o sacerdócio coletivo de nós não funcione. So hundreds of years ago in church history, one person stood up the front and did the prayer meeting and everybody else was absolutely silent. Então, há centenas de anos atrás, alguém se levantou e começou uma reunião de oração e todo mundo ficou em silêncio. But it's not too different today because one person's the personality on stage and we have loudspeakers and everybody else can't participate. E não é muito diferente hoje, porque alguém se levanta na plataforma, começa a falar e temos ali os alto-falantes e todo mundo na plateia só fica ouvindo, quieto, sem participar.
So when we're not pivotal to the worship experience, we become much more hungry for the whole community to play a vital role. E quando nós não estamos simplesmente focados nessas nossas questões, a gente começa a focar para que cada pessoa alcance seu lugar vital, sua função vital. So and lastly, when we have a new respect for the blood of Jesus, we often want the worship to follow the truth, the inspired truth, because the preaching and the truth softens the hearts so that we can engage with God. Sorry. So when we have a new respect for the blood of Jesus, Quando nós temos essa nova expectativa no sangue de Cristo, one of the things that happens uma das coisas que acontece is that sometimes it's more important for the preaching or the inspired information to go first. é que às vezes se torna mais importante que a pregação ou aquela declaração venha primeiro, Like with the story with Jehoshaphat, como na história de Josafá. the inspired information caused the musicians to play a very strategic role. Aquela declaração profética fez com que os músicos tomassem aquela posição estratégica. I'm just giving some thoughts to just bring some panorama and to encourage you to explore on a broader level. Eu estou apenas dando para vocês alguns pensamentos para que vocês tenham essa compreensão mais ampla disso.